Maharaj ele pediu que... Bom, primeiro ele pediu que eu levasse uma Govardhana Shila, né? Uma dessas pedrinhas que se adora, que a gente adora, essa Govardhana Shila. É uma dessas pedras que estão na colina de Govardhana. O Maharaj tinha pedido que a gente levasse essa Govardhana Shila. E a gente ia à Índia e tinha esse intuito de trazer Govardhana Shila. Então, aí nesse momento, quando a gente estava numa aula, então a Guru Maharaj perguntou se em Vrindavana qual era a deidade que a gente estava adorando, assim, qual era as deidades que tinham em Vrindavana, e eu disse que ainda a gente não tinha deidades, né? A gente também estava assim, meio começando, né? Só tinha 2 devotos na fazenda e a gente não tinha deidade ainda. Então, o Guru Maharaj pediu que... Ele falou, não, então vocês têm que ter uma deidade, eu sugiro que ali vocês adorem a deidade de Gaura Nitai. Então aí ele falou, então quando nós formos comprar as deidades, né, porque outras pessoas também iam comprar deidades, né, assim, dos outros templos, né, que era como um encontro assim, de vários yatras, assim, de vários locais, partes do mundo. Então aí ele falou, então quando nós formos comprar a deidade de Gaura Gadada, as deidades das pessoas, dos outros devotos, aí você me lembra para a gente comprar a deidade de Gaura Nitai. Eu falei, tudo bem. Então ele ficou nisso. Então aí nesse dia que Guru Maharaj começou a sair em Vrindavan, foi nos locais onde se fabricam as deidades, né? Então Guru Maharaj começou a andar nos locais e já comparar as deidades, né? Como ele já entende, né? Tem muita experiência, conhece as pessoas que fazem as deidades, tem muitos anos indo aí. E aí todas as pessoas foram comprando suas deidades, suas diversas deidades, e eu fiquei quieto, assim, fiquei para trás um pouco, porque, bom, e Guru Maharaj não falou nada comigo, então os devotos falaram, mas Maharaj, você tem que pedir para Guru Maharaj, né, para ele. Eu acho que ele está esquecendo que tem que comprar a deidade de Gaura Nitai. E eu disse, não, mas se ele não se lembrar, eu pensei assim, se ele se lembra, tudo bem, né? Senão é que não era para ser, pensei assim. E aí ele não se lembrou, então aí nesse dia a gente não comprou a deidade de Gaura Nitai. Mas depois assim, de alguns dias, assim, em outra aula, o Guru Maharaj perguntou, ele falou, mas a gente não comprou as deidades de Gaura Nitai, não, Maharaj? Eu falei, a gente não comprou. Ele falou, então, mas na verdade eu penso que a deidade deveria ser Gaura Gadada, não Gaura Nitai. Porque o seu mestre espiritual, o Shnupasa Bhakti Pramukhi Goswami Maharaj, ele tinha muita afeição por essas deidades, né, de Gaura Gadada. Então isso, e também o Srila Bhaktivinoda Thakur, né, ele adorava as deidades de Gaura Gadada. Então, e na verdade também em Champahaka, que é o local onde as deidades de Gaura Gadada se manifestaram. Então lá existem essas deidades originais, né, elas se manifestaram ali, e ali foi onde o Gurudeva também tomou a ordem de sannyas, né? Então de Vaikanath Maharaj, ele deu sannyas para Gurudeva ali no Champahaka. Então havia toda uma relação assim com Gaura Gadada, e Gurudeva quis resgatar isso, né? Eu falei, tudo bem. Ele falou, mas só que em Vrindavan não existe deidade de Gaura Gadada. Não existe essas deidades. Então, quando você for a Maipo, você compra as deidades de Gaura Gadada. Eu falei, tudo bem. Ele falou, você tem Lakshmi? Eu falei, tenho, posso comprar. Isso ficou acertado. Então aí no dia aí a gente comprou a passagem para ir a Maipo, eu ia com um devoto, e no dia no Mangalarati, no dia que já estava tudo com as malas prontas para viajar. Então nesse dia a gente foi no Mangalarati, e Guru Maharaj nesse dia ele chegou atrasado no Mangalarati, chegou praticamente no final. E chegou assim carregando umas deidades assim na mão e disse, ele falou, ontem aconteceu algo muito místico aqui em Vrindavan, aqui com a gente. Ele falou assim, porque ele falou, ontem à noite apareceu um rapaz aqui, um senhor, que veio me oferecer deidades de Gaura Gadada, perguntando se eu não queria adorar deidades de Gaura Gadada. E ele disse, isso aqui é muito estranho, porque em Vrindavan praticamente não existe, se você quer comprar a deidade de Gaura Gadada, não existe, não tem. Então aqui, então acho que as deidades elas querem se manifestar. Ele trouxe as deidades e me entregou. Então isso é algo muito místico que aconteceu. Então você pode levá-las para, porque eu já ia levar, eu falei, eu já ia para Maipo, então você leva as deidades de Gaura Gadada para Maipo, e
E ali você as banhas, né? Banha elas no Ganges e traz de volta. Né? E essa foi. Aí a gente fez isso e trouxe essas deidades para Vrindabhumi. Entretanto, as deidades ficaram e a gente não tinha assim como. Bom, a gente não estava pensando em instalar as deidades, porque as deidades instaladas, né, assim, fazer o prana pratishta, ou seja, essa cerimônia que convida a deidade a residir no corpo da Murti. A gente não tinha pensado em fazer isso, porque adorar umas deidades instaladas requer assim, muito compromisso, requer sempre ter pessoas assim, fixas. E como a gente estava poucos devotos, poucas pessoas ainda, né, a gente achava que isso não seria um pouco perigoso, então a gente não estava pensando nisso. Então havia um festival, justamente nessa data havia um festival em Vrindabhumi com o Guru Maharaj, e havia como uma programação e na programação o Guru Maharaj pediu que se fizesse uma inauguração do templo de Gaura Gadada. Inauguração. Ele falou, a gente vai só inaugurar o templo e eu falei, tudo bem, então a gente vai fazer. Então aí se marcou, né, esse dia da inauguração do templo. E esse dia era um dia antes do desaparecimento, né, de Gadadhara Pandita e de Srila Bhaktivinoda Thakur também. E nesse dia, por algo, Guru Maharaj não conseguiu, ele mudou de plano, quis ir para a cachoeira, uma coisa assim, e a gente não fez a inauguração do templo. Então aí ficou. E aí eu disse para Guru, aí ele perguntou no fim do dia, ele falou, mas hoje a gente não ia fazer a inauguração do templo? Eu falei, sim. Eu falei, mas falei para ele, mas acho que talvez seja até mais auspicioso fazer amanhã, porque amanhã é o desaparecimento de Gaura Gadadhara, o desaparecimento de Bhaktivinoda. Ele falou, isso é incrível. Eu falei, incrível, né? Então amanhã é o dia. Aí nesse dia que a gente ia fazer a inauguração, então o Guru Maharaj chegou, aí já pediu assim como para pegasse o mel, pegasse o iogurte, porque queria fazer uma abhisheka, né? Uma abhisheka como esse banho na murti. Geralmente se faz isso quando se instala as deidades também. E aí o Guru Maharaj, como botou as deidades, as murtis, então ele já veio com um cordão enrolado, né? E cantou e fez o prana pratishta, ou seja, cantou os mantras para que. Então quando a gente viu isso a gente ficou meio assustado, mas a gente não tinha nada que falar, só aceitar. E aí Gurudeva pediu que ou seja, nas suas orações com o seu prana pratishta, fazendo prana pratishta, ele pediu que as deidades como residissem nas murtis, e ali naquele momento instalou as deidades, né, de Gaura Gadadhara. Então aí foi assim que as deidades se manifestaram, e é por isso que a gente comemora, né, essa data tão especial, né, do desaparecimento de Gadadhara Pandita, Srila Bhaktivinoda Thakur, e também do aparecimento das deidades, né, de Gaura Gadadhara em Vrindabhumi, que fazem 6 anos que elas estão sendo adoradas em Vrindabhumi. E foi justamente a partir daí também que tudo começou a mudar em Vrindabhumi, no sentido que Vrindabhumi começou a crescer muito. Né? Então também tem uma relação muito grande com as deidades. As deidades, quando elas controlam, né, tudo no dança sagrado. Né? Então elas também elas tiveram esse desejo, né, que tudo crescesse, que tudo, né, assim, prosperasse, assim, pelo menos que tudo fosse assim, tão dinâmico. Né? Então por isso é um dia assim, de festa. Hoje Vrindabhumi está de festa. Né? Eles vão fazer já o abhisheka, né, das deidades, e também vão uma grande festa em Vrindabhumi. A gente no Sankta faz uma coisa assim em escala menor, entretanto internamente a gente está assim, meditando hoje nesse dia como um dia muito especial. Né? E conseguiram alguma coisa de Bhaktivinoda Thakur para ler?